Olá, tudo bem? Então vamos à questão 06 do ano de 2022 de matemática da AMPEC. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Nessa questão, nós vamos ver o que é uma função duas vezes continuamente diferenciável. Calma, não é difícil. Definição de máximo local de uma função no número C. Teste da segunda derivada para identificar pontos de máximos locais ou mínimos locais. Número crítico de uma função. Regra da cadeia e regra do quociente. Atenção! Todos esses itens, tirando o primeiro que eu vou explicar agora mesmo, tem links na descrição de vídeos meus, que são matérias de geralmente dado em matemática ou cálculo 1. Então veja esses vídeos também, tá bom? Bem, a questão 6 do ano de 2022 começa: seja f de R em R uma função duas vezes continuamente diferenciável. Julgue as afirmações abaixo de acordo com a sua veracidade. Por enquanto eu não estou colocando as afirmações não, mas você não sabe talvez o que é uma função duas vezes continuamente diferenciável. Tá? Essa parte aqui não faz parte da questão. Eu vou te explicar primeiro o que é uma função duas vezes continuamente diferenciável. Uma função é duas vezes continuamente diferenciável se a derivada segunda existe para todo x e ela é contínua, a derivada segunda. Tá? Então vou te dar um exemplo aqui para você entender. Tá? F de x igual a x3. Qual que é a derivada primeira? A derivada primeira é 3x2. Tudo bem? Qual que é a derivada segunda? A derivada segunda é 6x. Então, essa aqui ela é duas vezes continuamente diferenciável, porque a derivada segunda ela é uma função contínua. Agora eu vou pegar uma que não é. Né? Se você pegar essa função aqui, 1 sobre x menos 1, tá? ela não tem derivada no 1. Ela nem existe no 1. Então, essa aqui não é duas vezes continuamente derivável. Essa aqui é e essa aqui não é. Nós vamos trabalhar nessa questão só com funções que são duas vezes continuamente diferenciável, beleza? Pergunta 0. Se todo ponto do intervalo fechado 0, 1 é ponto de máximo local da função, então a sua integral de 0 a 1 de f duas linhas de x dx é menor que zero. Então, primeiro, nós vamos lembrar o que é ponto de máximo local de uma função. Ponto de máximo local, você pode ver no nosso vídeo que está escrito aqui na descrição. Tem vários vídeos lá que ajudam a resolver essa questão. Tá bom? Então vamos ver isto. Dizemos que uma função tem um ponto de máximo local em C se f de C maior ou igual a f de x para todo x próximo de C. Então, isso aqui não é a questão não, mas vamos supor que você tenha uma função dada por isso aqui. Eixo y, eixo x, origem. Então vamos supor essa função aqui. Então, no número 5, próximo ao número 5, né, f de 5 é maior ou igual a f de x para todo x. Então, ela aqui, ó, ela tem um máximo local no número 5. Tá? Nesse caso aqui, pode ser até máximo absoluto. Agora, vamos pegar uma outra função aqui, tá? Eixo x, eixo y, origem. Vou pôr uma função constante. Tá? F de x é igual a 2. Tá? Observe, se você pegar qualquer número aqui, é ponto de máximo local. Né? Por exemplo, o f de 1 é maior ou igual a f de x para todo x, próximo a 1. Então, na verdade, o f de 1 é igual. Se é igual, é maior ou igual. Agora, preste atenção nessa função aqui. Tá?
Eu já falei aqui no curso que quando você quer provar que uma afirmação é falsa, basta dar um contra-exemplo. Então, essa função, tá? Você vai fazer o seguinte, qual que é a derivada dela? A derivada dessa função é quanto? É zero. Qual que é a derivada segunda dela? Também é zero. Tá? Então, essa função, né, se você fazer o gráfico da derivada segunda, você vai ver que ela é contínua, ela é zero, constante. Então, ela satisfaz, ela é, a derivada é contínua, a derivada segunda, então ela está de acordo com a hipótese do exercício. Agora, quando você integra a derivada segunda, eu vou te mostrar que essa integral aqui é zero. Tá? Ok? Então vamos lá, quer ver? Olha lá. Então, vamos só apagar isso aqui. Então, olha lá. Essa função nossa é de R em R, né? E no intervalo 0, 1, ela é constante. Vamos chamar ela de f de x igual a 2. Ela está totalmente de acordo, ela f duas linhas é diferenciável, tá? Está totalmente de acordo com o exercício. Todo ponto dela de 0 a 1 é máximo local, tá? Então, eu vou te falar o seguinte, que eu vou calcular, primeiro aqui eu vou te mostrar o gráfico da integral duas linhas, tá? Esse é o gráfico. YX. A integral dela, essa função de 0 a 1 está no próprio eixo x aqui, ó. Tá? Que ela é zero, tá? Então, você pode, porque de 0 a 1 ela vale zero. Se você sabe que a integral é a área com o eixo x, então a integral aqui você já pode pôr zero. Tá? Mas vamos supor que você queira calcular a integral de 0 até 1 da derivada segunda de f' de x dx. A função não é zero? Não é zero? Qual que é a primitiva de zero? Primitiva de zero não é a constante? Constante que você vai substituir o x por 1 e por 0. Mas não tem x para substituir, então isso aqui daria constante. Daria zero, né? Daria zero, porque o 1 vai entrar aqui e vai ficar constante menos constante, né? Você poderia colocar assim, constante menos constante. Então daria zero. Bastaria uma primitiva aqui também, você poderia pôr zero na primitiva. Ou a área aqui. Então, essa integral aqui está dando zero. E ele falou que dá o quê? Menor que zero. Tá bom? Então, essa questão está o quê? Falsa. Beleza? Então, vamos à pergunta 1. Se f' de x asterisco é menos 1 e f duas linhas de x asterisco é menor que zero, então x asterisco é um ponto de máximo local da função g de r em r, definida por g de x igual a f de x mais x. Bem, o critério da derivada segunda, existe um vídeo aqui na descrição, que você pode ver, que é rapidinho, que você entende a derivada segunda. Mas eu vou te explicar sim rapidamente, tá bom? Se você tiver uma função h, que não é um exercício, tá? H de x, sei lá, h de x, vamos pôr h de x1, h' de x1 deu zero. E h duas linhas de x1, tá? Foi menor que zero. Vamos supor que deu menos 2. Então, nesse caso, o x1 vai ser um ponto de máximo local. Tá? Vai ser máximo local. Então, quando a derivada de uma função dá zero e a derivada segunda dá negativa, porque é máximo local. Tá? Você pode lembrar da função menos x2, tá? É um exemplo, tá? Que dá isso aí.
Agora vamos voltar aqui para o exercício aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para o exercício, só para você entender aqui o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos voltar para o exercício. Eu vou calcular o gelim. Gelim é bom, hein? Passar um gelim. O G não é f de x mais x? Quem é o gelim? É f' de x, qual que é a derivada do x? É 1. E qual que é o gelim? E professor, só está passando o gelim, né? Qual o gelinho, qual a gelinha de x asterisco? Qual que seria essa derivada? Você troca o x por x asterisco. Então vai dar f de x asterisco mais 1. Mas ele falou que o f', aqui é f', tá? Ele falou que o f' de x asterisco é menos 1. Então, qual que é o gelinho de x asterisco? Quanto que vai dar? Esse cara aqui foi dado, é menos 1. Então, menos 1 mais 1 é quanto? É 0. Tá bom? Então, já deu de 0, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos achar a derivada segunda, tá? Do gelim de x. Então, a derivada primeira é essa. Qual que é a derivada segunda do gelim de x? Olhando essa fórmula aqui, ó. Derivando ela de novo. Vai dar f duas linhas de x. Porque a derivada de 1 é 0. Então, aqui sai que a derivada do gelim, duas linhas de x asterisco, vale quanto? Vale f duas linhas de x asterisco. Mas f duas linhas de x asterisco está escrito lá, menor que 0. Ah, então o x asterisco, o gelim dele é 0 e o gelim, duas derivadas dele no x asterisco é menor que 0. Pelo teorema, né, do teste da derivada segunda, esse x asterisco é máximo local da função, certo? Então, olha aqui, se você está gostando do vídeo, dê um clique nesse vermelhinho aqui, entra no canal, tá bom? Então, a afirmação é o quê? É verdadeira, tá? Verdadeira. Beleza? Então, a pergunta 2. Se para todo natural n maior ou igual a 1 vale que f de c maior ou igual a f de x menos 1 sobre n para todo x, então a derivada no c é 0. Talvez essa questão seja a pergunta mais difícil aí entre as 5 perguntas, tá bom? Nós vamos tentar fazer o seguinte, nós vamos supor, né, que o f' de c é maior que 0 e depois que ele é menor que 0. Se isso levar a um absurdo, porque o f' de c tem que ser 0. Você sabe que no início o f' de c existe e ele é contínua, tá bom? Então, vamos... Agora, nós vamos fazer o seguinte, como a derivada em c é maior que 0, né, então existe um intervalo, um pequeno intervalo, que você pode garantir pela continuidade de f', que a derivada é positiva. Então, nesse intervalo, existe um teorema que fala que quando a derivada é positiva no intervalo, ela é crescente, tá bom? Então, pessoal, então nós podemos fazer aqui o intervalo onde a função é crescente. Então, vamos só desenhar aqui, só para você ter uma ideia, que a função é crescente. Então, aqui está o A, aqui está o B, e aqui está o C. Você pode garantir isso, tá? Eixo Y, 0, eixo X. Tá? Então, vamos pegar um X aqui, ó, entre C e B. Tá? Você tem que f de C é menor que o f de x, porque a função é crescente. Tá? Mas o f, você pode falar que o f de x menos o f de c é um número k. Se você tem dúvida, você pode pôr esse k aqui, sei lá, 0,1, só para você entender. Então, você pode considerar
considere n tal que 1 sobre n é menor que k. Por exemplo, se o k for 0,1, você põe n igual a 20. 1 sobre 20 dá menor que k. Dessa maneira, você vai ter que f de c vai ser menor que f de x menos 1 sobre n. Olha, por que isto? Porque a diferença dos dois era k. Então, o f de c, o f de x era igual ao f de c mais k. Então, se você tirar k aqui do f de x, fica igual ao f de c. Agora você está tirando um número menor que k. Então, a diferença é menor. Isto é um absurdo, porque aqui está falando que o f de c é maior ou igual a f de x menos 1 sobre n para todo x e todo n. Então, é um absurdo. Então, o f' de c não pode ser maior que zero. Tá bom? Agora nós vamos fazer um raciocínio análogo, bem rapidinho, para ver quando o f' de c for menor que zero. Tá bom? Agora, se f' de c for menor que zero, pela continuidade de f', podemos garantir que existe um intervalo AB tal que f' de x menor que zero para todo x nesse intervalo. Assim, a função é decrescente. Então, só rapidamente aqui, ó, só para você ver, não vai precisar de fazer tudo do igual nós fizemos, não. Então, a função aqui é decrescente, tá? Eixo x, eixo y, aqui está o A, aqui está o B, aqui está o ponto C. Só que agora nós vamos pegar um x aqui, ó, antes entre A e C. Você sabe que o f de c é menor que o f de x, porque a função é decrescente. E aqui vai ficar tudo igual ao anterior, tá? Você vai fazer idêntico aqui, vai chegar num absurdo, tá? Então, isso aqui fica igual ao anterior. Igual ao anterior. Então, nós supomos aqui, primeiro, que a derivada no c é positiva. Chegamos a um absurdo. Aqui também nós chegamos a um absurdo. Tá? Então, isso obriga que a derivada no c é zero. Então, a questão é o quê? É verdadeira. Tudo bem? A pergunta 3. A pergunta 3 é esta. Se g vai de R em R definida por g de x igual a f de e elevado a x, então g' de x é f' de x é elevado a x. É uma pergunta sobre a regra da cadeia. Se você tem dúvida de regra da cadeia, vê aqui no link que tem uma descrição num vídeo nosso. Tá bom? Então, vamos chamar h de x de e elevado a x. Tudo bem? Então, aqui você tem uma função composta. F de e elevado a x é uma função composta. Então, o g de x fica sendo quem? F de quem? De h de x. Quando a gente faz a regra da cadeia, o g' é bom, hein? É a derivada do f no ponto h de x vezes a derivada do h. Tá? Então, quem é o g'? G' de x vai ser a derivada do f no h de x, tá? Que o h de x aqui você pode já colocar aqui e elevado a x, vezes a derivada do e elevado a x. Então, o g' de x vai ser quanto? F' do ponto e elevado a x, né? Vezes a derivada do e elevado a x, que é elevado a x, ó. Aqui não está igual, não. Aqui está falando que é a derivada da função no ponto x, tá? Então, a afirmativa aqui é o quê? Ela é falsa, beleza? Pergunta 4. Se a função f de x está entre 0 e 1, então, ele está falando que a sua derivada também tem que estar entre 0 e 1, a derivada segunda. Será que isso é verdade? Tá?
eu vou criar uma função aqui que ela está entre 0 e 1 e eu vou analisar a derivada segunda dela, tá bom? Então, vamos considerar essa função aqui, ó. F de x igual a 1 sobre x2 mais 1. Eu vou te mostrar que essa função está entre 0 e 1, os valores dela. E depois eu vou calcular as derivadas segunda dela. Será que a derivada segunda dela está entre 0 e 1? Tá? Só para você entender um pouco melhor essa função, vamos fazer o gráfico dela aqui, ó. Eixo y, eixo x, origem. Quando o x é 0, ela vale 1. Agora, para x maior que 0, ela vai valer menor do que 1. Valores positivos. E para x menor que 0, ela sempre vai valer menor do que 1 com valores positivos. Quando o x vai para infinito, tá? Ela vai para 0. Então o gráfico dela é parecido com algo assim, ó. Tá bom? Agora, ela está dentro de acordo. A F2' é contínua para todo x. Nós vamos mostrar aqui. Tá? E ela está de acordo com o enunciado do exercício. Então vamos calcular primeiro aqui a derivada primeira. Antes de calcular a derivada primeira, vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever essa função aqui de uma outra forma. Fica mais fácil para derivar. Como sendo x2 mais 1 elevado a menos 1. Agora vamos fazer a derivada primeira. Quem é o f' de x? O menos 1 desce. Você copia o x2 mais 1 e deriva o miolo, que é 2x. Então, a derivada primeira vai ser quem? Menos 2x, desculpa, aqui ficou menos 2. x2 mais 1 elevado a menos 2. Tá? Agora, pessoal, nós vamos achar a derivada segunda. Tá? Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Tá? Então, na derivada segunda, nós precisamos da regra do quociente. Tem um vídeo meu aqui na descrição com a derivada segunda. Então, a derivada segunda vai ser quem? Vai ser quem? Você pega o denominador aqui, não sei se você lembra, e eleva ao quadrado. Aqui não é menos 2, não. Aqui é 2, tá? Esse número aqui é 2. Então, aqui fica 4. Então, derivando o de cima dá menos 2, tá? Menos 2 vezes o de baixo, que é x2 mais 1 elevado a 2. Menos, que é da fórmula, né? Copio o menos 2x e derivo o de baixo, que vai dar 2 vezes x2 mais 1 elevado, então, vezes, elevado a 1 vezes 2x. Agora, aqui, você pode usar uma simplificação. Olha aqui. Tem x2 mais 1 aqui, tem x2 mais 1 aqui, tem aqui, ó. Então, você vai tirar esse 2, deixar 1. Esse aqui você vai cortar. E esse expoente aqui você passa para 3. Então, quem vai ser aqui a derivada segunda? Então, a derivada segunda vai ser quem? Aqui vai ficar x2 mais 1 elevado a 3. Aqui em cima fica menos 2x2, menos 2, tá? E aqui fica menos vezes menos, vai dar mais, vai dar 8x2. Então, a derivada segunda ficou sendo igual a quanto? 6x2 menos 2 sobre x2 mais 1 elevado a 3. Eu te pergunto, qual que é a derivada segunda no zero? Poderia ser outro número, vai pegar o zero. Fica mais fácil. Aqui em cima vai ficar menos 2 e aqui embaixo vai ficar 1. A derivada no zero foi menos 2, não foi? Ele está falando aqui no exercício que a derivada, toda derivada está entre 0 e 1. Eu mostrei um cara aqui que a derivada deu negativa. Então, o exercício é o quê? É falso, né? Beleza?
Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!